A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar e também a sua família. Que a chuva de bênção do Senhor, ela recaia sobre ti. Eu estava aqui meditando na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a apostasia ela vem de espíritos enganadores, as falsas doutrinas, falsos ensinamentos que nos afastam do Senhor. Hoje vivemos uma avalanche de falsos ensinamentos. Todos querem ser pregador, todos querem ser mestre, todos querem ser profetas, mas poucos querem obedecer à palavra de Deus. Poucos querem sentar para aprender, mas todos querem se levantar para ensinar. Quando nós vemos Paulo dizendo que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, alguns abandonariam a sua fé, nós começamos a imaginar que seria, talvez na sua mente, quando estivesse faltando 1 ano, 2 anos, 3 anos para a volta de Jesus. Mas é bem verdade que os últimos dias eles começam a partir do momento em que Jesus vem à Terra. Quando nós vemos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, acontece o derramamento do Espírito Santo, onde os crentes são batizados com o Espírito Santo, e eles começam a falar em língua, e alguns começam a criticar e dizer que eles estavam embriagados, e nesse momento Pedro se levanta e diz: esses homens não estão embriagados, mas é o cumprimento daquela profecia que foi dada a Joel, o profeta, dizendo: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, se a promessa de derramamento do Espírito sobre toda a carne era para os últimos dias, então os últimos dias começaram com o período de Jesus, porque logo após a morte de Jesus, sua ressurreição, os discípulos são batizados com o Espírito Santo. Então os últimos dias começam com a vinda de Jesus ao mundo, e ele vai perdurar até o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, porque nós estamos falando de dispensação. Então esses últimos dias é a dispensação da graça. É o momento em que o Evangelho está sendo pregado para salvar aqueles que dão crédito e para servir de testemunho para a condenação daqueles que não irão receber. Então estamos vivendo os últimos dias. E Jesus ele vai dar alguns sinais desses últimos dias. Ele vai dizer que nos últimos dias teriam terremotos, teriam furacões, teriam vulcões, erupções, tsunami, enfim, teriam cataclismas, eventos naturais grandiosíssimos, pouco antes da sua vinda. E nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Maremotos, furacões, tsunamis, catástrofes de magnitudes imensas acontecendo como prova disso. Jesus ele fala de doenças, de epidemias, e nós estamos vivenciando uma, e quantas epidemias já passamos. A gente poderia falar da peste bubônica, peste negra, a gente poderia falar da gripe espanhola, a gente podia falar da própria AIDS, do câncer, enfim, de doenças que têm devastado a humanidade, e estamos vivendo mais uma vez a fase das doenças trazidas sobre a humanidade por causa do seu pecado, por causa da sua luta contra as coisas de Deus. Nós vemos que o maior sinal que Deus vai dar é que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. O amor tem se esfriado a tal ponto que mãe, que era referência de amor e de cuidado, ainda sim porque é uma minoria, mas nós vemos hoje mães jogando seus filhos, alguma minoria, mas ainda assim vemos mães jogando seus filhos na lata de lixo, como se fosse uma coisa qualquer, como se não tivesse nenhum valor. Então nós vemos o amor diminuindo, o amor de filhos para com os pais, como a gente já viu casos de filhos que mataram seus pais a golpes de pau, a golpes de paulada, sem nenhuma piedade. Como a gente já viu casos de pais que também mataram seus filhos a golpe de punho, sem nenhuma piedade. O amor se esfriando. Mas o que Jesus estava se referindo mais era o amor se esfriando dentro do seu povo. É quando a gente deixasse de amar primeiramente a Deus, como Jesus nos ensinou e estava escrito na lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, com todas as tuas forças. Então esse amor tem se esfriado nesses dias, e também aquele amor dito por Jesus: amarás o teu próximo a ti mesmo. Jesus disse: ora por quem te persegue,
né? Abençoa aqueles que te maldiz, não amaldiçoe, né? Porque o teu Deus, ele faz com que o sol se levante sobre bons e maus, que chova sobre bons e maus, né? Então sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Jesus vem falar que devemos amar aquele que nos persegue. E nós vemos hoje esse amor, ele se esvaindo, acabando entre o povo de Deus, entre todos. Não, porque Jesus diz que o amor de muitos, ou em algumas versões que eu gosto mais, diz o amor de quase todos se esfriaria. Mas Jesus diz, só aquele que perseverar até o fim será salvo. Só aquele que não se deixar vencer pelo mal será salvo. Só aquele que não deixar a chama do amor esfriar será salvo. Só aquele que não retroceder será salvo. Foi aquilo que Deus disse aos Hebreus, né? O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, a apostasia é o abandono da fé. É o abandono das verdades da fé. É o abandono da palavra de Deus para viver de acordo com a nossa vida. Nem sempre quem apostata é a quem desvia, quem entrega o cartão de membro e sai da igreja. Porque você vai ver pessoas que desviam da igreja, saem da igreja, mas continuam com o temor de Deus e depois de um tempo voltam ou não, mas continuam com o temor de Deus. Mas o apóstata é alguém que conhece as leis de Deus, mas decidiu não obedecer. É alguém que conhece a palavra de Deus, mas decidiu não viver de acordo com a palavra de Deus. É a pessoa que ela sabe o que é errado, mas ela decidiu fazer ainda assim. Não é por fraqueza, não é porque ela não consegue, não é porque ela não tem força, é porque ela não quer, porque ela decidiu viver de acordo com seus próprios padrões. E nós vemos hoje a apostasia acontecendo em uma grande escala. As pessoas, para serem politicamente corretos, eles procuram, aprovar o que a sociedade, na sua maioria, aprova. E a Bíblia não é bem assim. O mundo diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas a Bíblia vai dizer que não. Foi a voz do povo que disse, crucificam, para que Jesus fosse crucificado por Pilatos e disse, solta Barrabás. Não foi a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A voz da sociedade, ela é corrupta, ela é imoral e ela é indecente. Então nós vemos que hoje muitos líderes evangélicos, muitos pseudo-pastores, pseudo-profetas, para ficarem bem com a grande mídia, eles vendem seus valores. Eles aprovam o que a sociedade aprova, o que a psicologia, a sociologia, a psiquiatria ou a mídia de uma forma geral aprova. Mas a Bíblia nos ensina a irmos contra tudo que a Bíblia vai contra. A Bíblia nos ensina a sermos a favor de tudo que a Bíblia é a favor. A Bíblia é nosso livro de regra, de fé e prática. Ou seja, eu não creio em tudo que dizem que eu devo crer. Eu creio no que a Bíblia diz que eu devo crer. A Bíblia é a nossa regra de prática. Eu não pratico o que a sociedade diz que eu devo praticar. Eu pratico o que a Bíblia diz que eu devo praticar. Eu não devo deixar de praticar o que as pessoas querem que eu deixe de praticar, mas eu devo deixar de praticar aquilo que a Bíblia diz que eu devo deixar de praticar. Então isso é viver de acordo com a palavra de Deus. Quando eu vendo esses valores, eu começo a tentar viver aquilo que a sociedade impõe, eu já estou me tornando um apóstata. Quando eu sei que a Bíblia é contra algo, mas eu aprovo porque a maioria está aprovando. Quando eu sei que a Bíblia não quer que eu faça algo, mas eu faço porque todo mundo está fazendo, eu sou um apóstata. Eu sou alguém que estou abandonando a minha fé de uma forma explícita. E não é por falta de conhecimento ou fraqueza, mas é por decisão, porque eu decidi, talvez para não ser perseguido, talvez para não ser humilhado, talvez para não perder as amizades ou prestígio. Então vivemos tempo de apostasia. Isso tem acontecido por quê? Porque as pessoas querem se levantar para ensinar antes de se sentarem para aprender. Nós vemos hoje que todos querem ser pastores, todos querem ser profetas, todos querem ser líderes. Se você ligar o teu Facebook, você vai ver inúmeras lives de profetas entregando profecias, Conseguem ter mais profecia do que Isaías, conseguem ter mais profecia do que Ezequiel, conseguem ter mais profecia do que Amós, Obadias, Naúms, enfim, os profetas todos juntos, Por quê? Porque, na verdade, na sua grande maioria, eu vou abrir uma exceção para alguns, que são sérios, na sua grande maioria, o que está usando essas pessoas
são o que Paulo disse para Timóteo, né, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Foi por isso, né, que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, disse: provai, amados, os espíritos, para ver se eles procedem de Deus ou não, porque já muitos falsos profetas têm surgido no meio de vós. Vivemos esses tempos, os tempos dos falsos cristos, falsos profetas, falsos líderes, e muitos têm vendido a sua fé, né? Para nós sermos crentes que vamos ser salvos, nós não podemos vender valores. O evangelho não é o que eu ganho, é o que eu sou capaz de perder por Jesus. Evangelho não é eu conquistar, mas eu ser fiel ainda que eu perca. Isso é evangelho. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Primeira coisa que eu tenho que negar: meu orgulho, minhas razões, minhas convicções, para viver as convicções de Deus e da sua palavra, e não as minhas convicções. Eu tenho que largar meu lazer, o que for preciso, a fim de fazer a vontade de Deus, assim como os apóstolos o fizeram. Jesus devia tomar sua cruz e me seguir. Está disposto a sofrer, está disposto a se sacrificar por mim. Jesus não disse que a gente teria uma vida maravilhosa, mas ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, porque aí será grande o vosso galardão. Então o evangelho, ele traz perseguição, o evangelho, ele traz sofrimento para a nossa vida, e é por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, né? Pedro estava dizendo: se pelo nome de Cristo sou insultado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa a glória de Deus. Pedro diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Então Pedro, ele vai dizer que é natural o crente ser perseguido, é natural o crente ser odiado, e não devemos estranhar isso, né, como se fosse algo estranho, mas devemos nos alegrar. Ele diz: porque se somos participantes do sofrimento de Cristo, seremos também participantes da sua glória. O evangelho que se vende hoje é o que você vai conquistar, é que você vai ser exaltado, teu nome vai ser soprado, você vai ser reconhecido, você vai ser levado a vários lugares, seus inimigos serão envergonhados, seus inimigos serão massacrados, e você vai ser honrado. O evangelho de Jesus é: vocês sofrerão, vocês serão perseguidos, vocês serão humilhados, mas bem-aventurados sois vós, porque será grande a vossa recompensa. Se você quer recompensa nesse mundo, você vai ter, mas não vai ter recompensa no céu. Mas se você quer recompensa do céu, se prepare para sofrer na terra, se prepare para perder na terra. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus disse que é melhor entrar no céu faltando um braço do que com os dois ir para o inferno. É melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Então Jesus está dizendo, em outras palavras: eu prefiro que vocês percam aqui para ganhar a vida eterna. Não é o evangelho de hoje que prefere que você ganhe aqui e no final perca a tua salvação. Então, que você medite nessas palavras, e se você tem sido enganado por falsos profetas, falsos líderes, falsos pregadores, eu te convido a retornar ao evangelho de salvação, a retornar à palavra de Deus. Seja como os crentes bereanos, né? Se volte para a palavra, confirme tudo na palavra, seja um leitor da palavra, como diz o Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não anda segundo o conselho da sociologia, da psicologia e da mídia, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Então seja alguém que prospera, seja alguém que agrada a Deus. Viva de acordo com a palavra. Vivemos tempo de apostasia, mas o apóstata não será salvo. Por isso Jesus disse: bem-aventurado é aquele que perseverar até o fim. Então, persevera até o fim. Se você foi enganado, se você tem seguido por caminhos estranhos, é tempo de voltar. Se volte para a verdade da palavra. É a palavra de Deus que liberta, que cura, que salva e leva o homem para o céu. E esta palavra, ela deve estar em nosso coração, em nossa mente, em nossa boca, e em todo o tempo seja alva as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Deus te abençoe em nome de Jesus.